Bem-vindo, caro teleouvinte, a mais uma emissão da Telebumba da Bumba na História. Essa vitamina de conhecimento histórico, cultural e artístico. Esse elixir de saberes que faz do seu dia um dia diferente. Pois bem, caro teleouvinte, hoje continuaremos a falar da cultura do salão. Estamos no episódio 3, onde falaremos da erosão do barroco e vamos dar um especial destaque ao rococó. Sim, rococó, um estilo artístico cheio de rococós. Esperamos que seja do agrado do teleouvinte. Esperamos também que se mantenha em segurança e que nos acompanhe nesta saga que é Telebumba da Bumba na História. Fique connosco, caro teleouvinte. Telebumba no ar. Bumbemos juntos. Na história da cultura ocidental, o século XVIII assistiu a rupturas mais significativas do que propriamente o Renascimento. Para além do surgimento de novas ideias, de liberdade, de justiça social e de responsabilidade cívica, que constituem atualmente padrões da civilização ocidental, o período de 700 testemunhou igualmente a ascensão da burguesia e a formação do capitalismo, que é ainda o sistema económico dominante na maior parte dos países ocidentais. Porém, em termos culturais, o século XVIII esteve longe de apresentar uma unidade conceptual e estilística. Cada Estado, nação ou região produziu os seus próprios tipos de arte, de literatura ou de música, decorrentes das suas características específicas. E enquanto Roma continuava a ser o centro para a aprendizagem artística e para o contacto com a tradição clássica, França permanecia o centro intelectual e artístico da Europa, sendo de Paris que irradiavam as novidades estéticas e artísticas. A nova tendência lançada a partir de França no início do século XVIII e em pleno iluminismo é o rococó. Se bem que apresenta características de continuidade do barroco, o rococó evidenciou-se como uma revolta contra as regras que suportaram a arte seiscentista. E mais propriamente o classicismo que predominara durante o reinado de Luís XIV. Aplicado às formas caprichosas e fantasiosas que decoraram os interiores aristocráticos, o rococó espalhou-se rapidamente por toda a França, corporizando tanto a liberdade e a irreverência das ideias iluministas que percorriam os salões, como a intimidade e a elegância das festas galantes, que esta obra também retrata. Esta obra pertence a um conjunto de 4 grandes telas encomendadas por Madame du Barry, a última amante de Luís XV, para o seu pavilhão de Louveciennes. Sob um tema comum, o amor, todas as obras abordam situações de amantes, encontrando-se em jardins de vegetação luxuriante, por entre estátuas, bancos e balaustradas de pedra. Nesta obra, uma jovem é surpreendida pela visita de um cortesão, no momento que ambos sugerem ser íntimo e clandestino. Quer o tratamento plástico, quer o ambiente criado acentuam a sensualidade, a excitação e a graciosidade tão caras ao rococó. Associado ao reinado de Luís XV,
Os artistas do Rococó substituíram a eloquência classicista traçada em Versalhes pela reelaboração dos aspectos mais complexos do barroco romano. O caráter caprichoso e evasivo da estética rococó encontrou no novo espírito de liberdade da sociedade cortesã um terreno fértil para proliferar. Sublinhando o requinte e o artifício dos interiores dos salões dos hotéis, onde as anfitriãs, cultas e elegantes, recebiam intelectuais e personalidades notáveis, a ornamentação rocaille, como foi designada em França, recorre a um território de inspirações tais como as formas vegetais, animais ou minerais, procurando obter efeitos fantasiosos, expressivos e puramente visuais, exaltando os prazeres dos sentidos. Sem um vínculo ao gosto oficial emanado de Versalhes, as senhoras aristocráticas podem agora dar largas à liberdade criativa e decorar os seus hotéis de acordo com o seu espírito inventivo e de um modo muito elaborado. É o caso deste Salão da Princesa, Hotel de Soubise, em Paris, decorado pelo arquiteto do reino, Gabriel Germain Boffrand. O Salão da Princesa de Soubise é um exemplo notável do poder inventivo dos arquitetos para a recriação de ambientes excêntricos e perturbadores, através da profusão ornamental e das formas artificiosas e caprichosas. Por vezes, a extravagância de algumas intervenções contrastava com o conforto e a intimidade pretendidas para estes salões. Assim, era recorrente o uso de moldes de madeira pintada ou dourada, de madeiras folheadas e lacadas, embutidos da China, placas ornamentais e espelhos, ornamentos em bronze e cornijas em mármore. Eram apenas alguns dos recursos que traduziam uma preocupação em transformar os espaços interiores em ambientes requintados, delicados e graciosos, cenários de extraordinárias conversações e encontros galantes. O princípio do século XVIII foi uma época de equilíbrio e estabilidade política na Europa, fenómenos que favoreceram um assinalável crescimento do comércio e o consequente desenvolvimento do capitalismo e da atividade financeira. Se bem que o mundo aristocrático e absolutista tendesse a extinguir-se, a primeira metade do século foi ainda dominada por uma classe social em decadência, que competia em luxo e ostentação com a elite burguesa, facto que se refletiu na produção artística. Ao princípio, o termo rococó teve o mesmo sentido pejorativo que o barroco ou o gótico, já que seria atribuído pelo movimento seguinte, o neoclassicismo, naturalmente para desvalorizar o estilo que o antecedera. Etimologicamente, a palavra rococó deriva do francês rocaille, referindo-se a um tipo de ornamentação inspirada nas fontes e grutas artificiais dos jardins de princípios do século XVIII, baseada na imitação de rochas, conchas, flores e outros elementos naturais. Portanto, o rocaille designava uma combinação orgânica que, adotando certas disposições caprichosas de formas vegetais, minerais e animais, procurava obter efeitos artificiais, grotescos ou fantasiosos. Acabaria por dar nome a um estilo que, opondo-se à estética barroca,
predominou na Europa até a Revolução Francesa, isto é, até a eclosão do mundo contemporâneo. O Rococó consistiu num sistema artístico eminentemente ornamental, que se afastou de toda a ordem, regularidade e simetria e se aplicou a toda a decoração de interiores, mobiliário, orivesaria e objetos de vário uso. Enquanto o Barroco eclodiu em Roma para exprimir os mistérios religiosos, o Rococó foi um movimento parisiense que se desenvolveu no seio da aristocracia galante como um estilo estritamente secular. E, neste sentido, também construiu a primeira linguagem arquitetónica a manifestar-se como um estilo de decoração interior. Até a pintura, que continuou a revestir paredes e tetos, cumprindo a sua função cenográfica nos espaços arquitetónicos, revelou a sua preferência por cenas eróticas e sensuais, festas cortesãs e paisagens idílicas, exaltando o exotismo, os prazeres da vida e dos sentidos. Na pintura, destacaram-se nomes como Antoine Watteau, com representações expressivas do mundo evasivo em que vivia a aristocracia cortesã, as Fêtes Galants. Outro nome de registro é Boucher e Fragonard, ambos com uma pintura explicitamente erótica e libertina, que é a expressão mais fiel da decadência da aristocracia francesa, o centro da cultura europeia na época, distraída nas fantasias do voyeurisme e do amor galante. Destacamos a obra de direita de Jean-Honoré Fragonard. Fragonard foi um dos maiores expoentes da pintura rococó. Na senda de Watteau e Boucher, de quem foi discípulo, cultivou a chamada pintura galante, uma concorrente artística surgida no ambiente cortesão francês, na qual se manifesta uma certa frivolidade da aristocracia em declínio. As suas telas, não escondendo a sensualidade e o erotismo dos temas, procuravam satisfazer os desejos libertinos dos seus clientes, que por vezes participavam na definição do tema e na figuração da sua encomenda. A obra em que Fragonard melhor traduziu o espírito libertino do meio aristocrático parisiense da época foi, porventura, o Baloiço, a imagem que estamos a ver. Encomendada pelo Sir St. Julian, na obra devia figurar ele próprio e a sua amante, baloiçando-se com o impulso de um bispo que se vislumbra à direita por entre as folhagens. Assim fez Fragonard, acrescentando à luxuriante vegetação do jardim a troca de olhares deleitados entre os dois amantes e o pormenor do delicado sapato que, provocatoriamente, se solta do seu pé. As linhas curvas, delicadas e fluídas, as cores suaves e o caráter lúdico e mundano dos temas caracterizaram a pintura rococó. No que toca à arquitetura, o rococó encontrou um campo fértil de expressão na corte francesa, como nas regiões da Europa Central, na Baviera e na Áustria. Após os danos causados pela Guerra dos 30 Anos entre católicos e protestantes, só por volta de 1715 as economias se recompuseram, começando a construir-se numerosas igrejas de peregrinação, como é o caso daquela que estamos a ver em Munique. O rococó pode ser considerado, por excelência,
o tempo das artes decorativas. Isto é, o tempo em que as artes aplicadas, artes subordinadas à ornamentação da arquitetura ou à produção de objetos de caráter funcional, atingiram maior expansão. Para tal, muito contribuíram factos como o caráter fundamentalmente profano que a arte tinha atingido, a maior procura de artigos de luxo e de objetos galantes, e, sobretudo, a dilatação da ideia de Gesamtkunstwerk, isto é, a obra de arte total barroca, que era transferida para o quadro da vida cotidiana e cortesã. E, neste contexto, a França ocupou um lugar destacado, não só no consumo, como também na produção de gravuras de modelos decorativos destinados à arquitetura, à ourivesaria e à porcelana, com os seus desenhos ornamentais de conchas e corais, ondas e espuma, rochas e plantas e outros motivos fantasiosos que difundiram o estilo por toda a Europa. Na origem deste género destaca-se Juste Aurel Meissonier, um ourives nomeado desenhador do gabinete do rei no reinado de Luís XV e autor de obras como Livre d'Ornement, que influenciaram as fantasias arquitetónicas aplicadas aos objetos com enormes efeitos plásticos. Extasiadas pela ostentação e pela sumptuosidade, as cortes reais e principescas europeias vão revestir os seus palácios de pinturas e tombedoles, ou fingidos, e estuques ornamentais em tetos e paredes. Vão encher os espaços de candelabros, de relógios de sala e de parede, de mobiliário diverso e ricamente decorado com embutidos e incrustações, de cortinados, tecidos e tapetes exóticos, ainda completados com jarras, vasos, pratos e terrinas, tudo ao gosto exuberante e inebriante do repertório roqueiro. Também na porcelana e nas peças de cerâmica, o rococó exprimiu toda a sua vitalidade e invenção decorativa, a partir das diversas fábricas reais que proliferaram quer na França, Inglaterra e na Saxónia, recebendo sobretudo influência da porcelana chinesa, produto exótico muito apreciado pelas suas qualidades plásticas e decorativas já desde o século XVI, que a porcelana chinesa era importada pelos portugueses e depois pelos holandeses e ingleses, angariando enorme apreço e prestígio nas cortes europeias. Deste modo vão dotar-se os palácios de autênticas oficinas de porcelana e, por outro lado, vão adotar-se formas e motivos decorativos inspirados nessa prestigiada louça proveniente do Oriente. Assim, jarros, vasos, pratos, chávenas, travessas e terrinas são decorados com as chamadas chinoiseries, motivos chineses, procurando atrair uma clientela habitualmente motivada pelas peças importadas. Também os tecidos decorativos, roupas e trajes refletem esta cultura ornamental que, contaminando toda a vida cotidiana, irá afetar a moda feminina numa época em que a mulher desempenha um papel fundamental na sociedade cortesã. Neste campo particular, são igualmente os motivos extravagantes e ousados, inspirados na vida vegetal e animal, explorando padrões movimentados, irregulares e exóticos que preenchem os espaços dos salões, contribuindo para o requinte e a elegância desta época.
Na segunda metade do século XVIII, o rococó manifesta-se sobretudo no norte de Portugal, numa linha de continuidade do barroco, apresentando agora uma ornamentação mais rica e expressiva. Este novo gosto recorre a concheados assimétricos, a elementos vegetais e animais e às mais diversas formas orgânicas que percorrem as fachadas dos edifícios e preenchem exuberantemente os interiores das igrejas. Esta tendência atingiu momentos altos no Palácio do Raio, em Braga, na Igreja de Nossa Senhora dos Remédios, em Lamego, e na Misericórdia de Viseu, todos exemplos notáveis desta estética. Nas artes decorativas, a obra mais significativa é a de Giovanni Grossi, na decoração do teto da Igreja de Santa Catarina dos Paulistas, em Lisboa, aplicando uma profusão de concheados assimétricos e figuras alegóricas a imitar mármore, sobre um fundo de cores claras e vivas. Mas foi a talha a par da azulejaria que constituiu a contribuição mais original do rococó nacional. Na sequência da dinâmica que já apresentara durante o barroco, a talha exprimiu na segunda metade do século XVIII toda a sua vitalidade inventiva. Neste contexto, a obra de maior riqueza decorativa é a Biblioteca do Convento de Mafra de Manuel Caetano de Sousa, com uma sala-galeria de 88 metros de comprimento, totalmente revestida a talha rococó. Conhecida por talha gorda, desenvolveu-se no Alto Minho a mais efusiva manifestação da talha rococó em Portugal. Inspirada em estampas e gravuras alemãs e holandesas do século XVIII, utiliza um vasto repertório de volutas, flores e concheados, palmas e folhas, num jogo fantástico de elementos roquei. Em Espanha, o barroco observou uma enorme expansão em todo o seu fulgor plástico, através de formas dinâmicas de superfícies côncavas e convexas, de uma profusa ornamentação e do acentuado expressionismo da escultura, interagindo com os motivos ornamentais. Entrando pelo século XVIII, a estética barroca fundiu-se com o rococó, tal como se observa na grande referência que é a intervenção nas fachadas da Igreja de Santiago de Compostela. O caráter expressivo do barroco espanhol está patente particularmente na obra do chamado transparente da Catedral de Toledo. A designação de transparente é derivado à irradiação de luz proveniente da cabeceira, cuja composição efusivamente ornamentada traduz em todo o seu esplendor o estilo rococó. A densidade de planejamentos, de grinaldas, de nuvens, de raios de luz, de esculturas e de todo um repertório ornamental enquadrado por colunas e formas arquitetónicas irregulares e assimétricas, insere-se plenamente na exuberância e no caráter monumental que esta estética procurou atingir. Outra obra incontornável deste período em Espanha é o Salão Gasparini do Palácio Real de Madrid. É, portanto, nestas duas obras que se enuncia mais claramente o caráter expressivo do barroco espanhol, confundindo-se com o gosto roquei da tradição francesa. A excessiva ornamentação de linhas quebradas e onduladas, a profusão de superfícies sinuosas
e a complexidade das composições conferem uma grande intensidade expressiva a estes arranjos, a que se acrescentam os trabalhos de estuque e as rebuscadas molduras, criando ambientes perturbadores e inquietantes. A evolução das formas e das ideias artísticas na América Latina durante o século XVIII foi dominada pela cultura espanhola e pela estética barroca e rococó vigente, sendo que a variedade dos materiais, a tradição indígena e os recursos económicos favoreceram o desenvolvimento de características próprias a cada região. Acima de tudo, o que conferiu singularidade a estas expressões foi a fusão de elementos populares e tradicionais com a estética oficial, produzindo resultados de grande riqueza decorativa e originalidade. No Brasil, os recursos provenientes do ouro e dos diamantes deram à região de Minas Gerais uma situação económica privilegiada, que se refletiu na produção artística e arquitetónica. Promovido sobretudo pelas confrarias ou irmandades laicas, o barroco manifesta-se tardiamente, a partir de 1730, e recebe o contágio da decoração roqueira logo de seguida, desde 1750. Ao arquiteto e escultor António Francisco Lisboa, dito o Aleijadinho, ficaram adversas maiores referências da arquitetura deste período, como a Igreja de São Francisco de Assis de Ouro Preto, a Igreja de São Francisco de São João del Rei e o Santuário do Bom Jesus de Matosinhos em Congonhas do Campo. Acompanhando a tendência na metrópole, a tala invade os interiores das igrejas e prolifera nos principais centros artísticos, sendo relevantes a Igreja de São Francisco, em Olinda, a Igreja de São Bento, no Rio de Janeiro, e a Capela Dourada da Igreja de Santo António, no Recife, entre muitos outros exemplos que não são contemplados nesta emissão. E assim, cartela ouvinte, terminamos mais uma emissão da Telebumba com música da boa, com cheirinho a Brasil, Bach in Brazil, um álbum absolutamente extraordinário sobre a música barroca e rococó, precisamente no Brasil. Reinterpretação. Ora bem, terminado esta emissão absolutamente bombástica, carregadinha de ouro, portanto, no tempo em que éramos felizes, informamos que a próxima emissão regressamos à sobriedade, ao gosto clássico, à ordem, à simetria, à proporção. Até lá, caro teleouvinte, acompanhe-nos no canal de sempre, no canal da Bumba da História, não é da história, é na história, no youtuber. E não se esqueça, ponha a janela, escreva nos seus hashtags dos seus posts nas redes sociais, hashtag Eu Aprendi com a Bumba, este movimento que nos vai levar longe. Cartela ouvinte, foi um gosto. Foi um prazer. Mantenha-se em segurança, mantenha-se ativo, com energia, com alegria, mesmo que a alegria custa a aparecer. Faça por isso. Telebumba no ar! Bumbemos juntos!
Mais um bocadinho de música, claro. Mais um bocadinho, só mais um bocadinho. Aí está, lindo.